Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Notas extraídas do diário de Santa Faustina. Vi nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para a bênção e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam dois grandes raios, um vermelho e outro pálido. Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Eu mesmo a defenderei como minha própria glória. Quero que esta imagem que pintarás com o pincel seja benzida solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Irmãos e irmãs, celebrando este segundo domingo da Páscoa, contemplamos o rosto misericordioso de Deus em Jesus Cristo ressuscitado. Com Tomé e a comunidade dos discípulos de Jesus, fazemos um salto de fé ao reconhecer o Senhor ressuscitado no meio de nós. Participemos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a vós paz e fé da parte de Deus, o nosso Pai, a graça e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia em que a Igreja nos convida a alegrar-nos com a ressurreição do Senhor, que irradia sobre toda a Igreja no mundo todo e de modo especial, reforça em nosso coração a certeza da fé, nos alegramos também porque o próprio Deus, que se revelou em Jesus Cristo, o ressuscitado, também se faz sinal da misericórdia no mundo. Celebrando tudo isso, nós vamos, em primeiro lugar, abrir o nosso coração a esse Deus amor, esse Deus da vida, reconhecendo que nem sempre o nosso comportamento, a nossa atitude está de acordo com a sua vontade e seu coração. Por todas as vezes que fraquejamos na fé, pelas nossas incoerências, pelo nosso pecado, peçamos o perdão de Deus, cantando com fé o nosso ato penitencial. Pastor.
Pai Todo-Poderoso, rico em amor e em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje é dia de festa na nossa igreja, primeiramente pelo Deus da misericórdia que ressuscitou, venceu os laços da morte e garantiu-nos uma vida nova, uma vida plena. Por isso, manifestemos a nossa alegria, entoando ao nosso Deus o nosso hino de louvor. Apresentamos no altar do Senhor as intenções da nossa comunidade paroquial, confiando as nossas famílias, todos os nossos fiéis batizados, batizadas, sob a misericórdia de Deus neste domingo. Rezamos também por algumas intenções particulares que nos são enviadas ou pedidas, colocando cada uma delas no coração misericordioso de Deus. Bem como apresentamos aquelas intenções que cada um de nós traz no próprio coração. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coisas tão pequenas.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como as próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nos, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. a casa de Israel. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças Ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças Ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste.
Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 8 dias depois, estavam reunidos em casa os discípulos para celebrarem a Páscoa do Senhor, para celebrarem a Eucaristia. É o mesmo que nós estamos fazendo exatamente hoje, nesta celebração eucarística. 8 dias depois. E este dia, ele é extraordinariamente especial por vários motivos. O primeiro deles é justamente o evento, o fato, ressurreição. Jesus ressuscitou. E, na verdade, isso bastaria para toda a humanidade como o único critério de experiência desta vida terrena e de experiência de Deus enquanto Deus amor. Nos bastaria isso. Mas, dada a nossa, muitas das vezes, insatisfação ou insaciabilidade, o Senhor nos concede tantas outras coisas, tantos outros sinais. Então, outro deles hoje que nos alegra é o fato de que, graças ao saudoso Papa São João Paulo II, nos foi proposto este segundo domingo da Páscoa como o dia em que nós celebramos as consequências da ressurreição, ou seja, Deus ressuscitou, mas não só, ele se faz também sinal da misericórdia que alcança a todos os corações, né, que se abrem à experiência dessa misericórdia. Terceira grande coisa que hoje, para o nosso estado, o Espírito Santo é motivo de alegria, e aí a nossa paróquia entra em comunhão com todo o povo fiel, com a nossa arquidiocese, celebrando a intercessão de Nossa Senhora, a Virgem da Penha, festa esta que se encerra amanhã. Então temos inúmeros motivos pelos quais o nosso coração se alegra neste domingo. Agora, pela palavra, que é a fonte e o início de todas as coisas, 2 elementos nesta festa de hoje são essenciais para a nossa meditação. O primeiro deles, a experiência da fé, a fé como resposta, como adesão ao Deus misericordioso que se revela, a fé como resposta nossa e adesão a este evento, Jesus Cristo, o ressuscitado. Jesus é uma pessoa, né? Porque é a manifestação do próprio Deus entre nós, mas ele também é um evento histórico. Só que só conseguimos perceber isso aos olhos da fé, que Deus se encarnou, se manifestou, morreu, ressuscitou, se fez amor e misericórdia a todos nós. E segundo ponto que a liturgia de hoje nos convida, dentro de tudo isso que celebramos alegremente é as consequências da fé. As consequências da fé. Ou também as consequências da não fé. Então vamos tentar, uma vez que nos alegramos, apesar de todo o desafio que esta pandemia nos traz, nos alegramos em celebrar esse mistério de amor do Deus que se fez um de nós, começando sobre a provocação do elemento da fé, né? Aproveitando a experiência de Tomé,
que não deve ser mal interpretado aos nossos olhos, porque na figura de Tomé está presente a realidade de muitos de nós cristãos, que temos dificuldade de compreender e acolher o evento Cristo ressuscitado, acolher a ressurreição e o que ela significa na nossa vida. Então, não devemos nos assustar com o elemento da dúvida, né? Porque a dúvida, ela não é o nosso inimigo, mas em muitos dos casos, de acordo com a abertura do nosso coração, ela nos leva à fé autêntica. E foi o que aconteceu com Tomé. Tomé, que era um dos 12 que caminhou com o Senhor, que viu todos os seus feitos e fatos, ouviu sua palavra, no último momento teve dificuldade, né, de acolher, de entender o evento ressurreição. Sentiu a necessidade de tocar. Mas a dúvida de Tomé, ela é expressão também da comunidade de fé quando ela oscila nesse elemento. Então nós vamos, antes de falar de fé, vamos começar lá na sua base. E que às vezes, quando nos tornamos adultos, nós temos dificuldade de viver, porque a fé não é sentimento. Fé é adesão de coração, né? É quando nós dizemos sim a uma realidade que ultrapassa a inteligência, a compreensão, mas ainda assim, né, nós nos abrimos a essa possibilidade. É por isso que o capítulo 11 da carta aos Hebreus vai definir a fé como possuir, né, como o ato de possuir aquilo que ainda não vemos, aquilo que ainda não tocamos, né? Então a fé é o grande elemento que abre-nos a possibilidade de Deus. Fé essa que nós começamos a exercitar desde pequenos. Quando recém-nascidos, nós depositamos fielmente a nossa fé nos nossos pais. Tudo aquilo que os nossos pais nos oferecem, desde os alimentos até os cuidados, nós confiamos que eles querem o nosso bem. Desde a mamadeira, né, que nos alimenta, passando pelos alimentos sólidos, aos cuidados exteriores, tudo isso é fruto de uma fé que nós ainda não percebemos, mas já é uma confiança que depositamos em alguém que quer o nosso bem. Depois dos nossos pais, essa experiência da fé ainda muito humana, né? Logicamente nós estamos falando da fé puramente humana. Ela passa para os nossos amigos, para os nossos familiares. Ela se estende até a escola, quando nós estudamos. Acreditamos que os nossos professores querem o nosso bem. Acreditamos que os nossos amigos querem o nosso bem. E por isso, muitas das vezes, fazemos coisas por eles que contrariam até mesmo os nossos princípios e a nossa vontade. Mas fazemos porque acreditamos, né? Então, a fé é um elemento já constitutivo desde a nossa concepção. Foi um grande dom que Deus colocou dentro do coração humano e que nós passamos a exercitá-lo desde o primeiro dia de nossa vida nessa terra. O problema é que na maioria das vezes, quando vamos nos tornando adultos, nós vamos substituindo a fé pela dúvida. Não que a dúvida seja má, mas muitas das vezes, e fruto também de todo um contexto cultural que nós vivemos, há um endeusamento da dúvida. E nos esquecemos que sem a fé seria impossível o convívio humano. Imaginemos se nós duvidássemos o tempo todo da mamadeira que a nossa mãe nos deu. Será se esse leite está bom ou está estragado? Será se a mamadeira não está envenenada? Será se a comida que nós sentamos para comer no restaurante, será se a cozinheira não envenenou para mim? Eu não sei. Simplesmente num ato de fé eu sento e como, né? Será se o carro que foi construído por engenheiros de fato não vai tirar a minha vida, dado que é algo perigoso, né? Naquele motor funciona uma espécie de explosão contida. E que mesmo assim, todos os dias, eu dou partida e sigo
confiante. Vou trabalhar, vou para minha casa, vou para lá, vou para cá, confiando de que Ele vai me levar e vai me trazer com saúde e com segurança. E assim são tantas outras circunstâncias que poderia exemplificar, das quais na vida cotidiana e prática nós exercitamos a fé no outro. E que, como eu dizia, se fôssemos questionar ou duvidar de cada e qualquer situação que nós vivemos, a fé nesta terra, sobretudo em se tratando de convívio humano, se tornaria impossível. Impossível. Então, se nós, aí vem a grande questão, né, que o texto do Evangelho de hoje nos provoca, a partir da figura de Tomé. Será se nós que nascemos com esse dom, já enraizado no coração, esse dom que colocamos em prática desde os primeiros dias da nossa vida, ele não deve ser ainda mais exercitado a favor daquele que deu sua vida por nós? Por que será que tantas vezes acreditamos mais nos homens, na ciência e duvidamos tanto de Deus? Conscientes que somos de que a nossa origem, né, teve início nele, Ele nos criou, Ele nos deu a vida como dom e ainda assim duvidamos das suas intenções para conosco. A começar do evento Jesus Cristo, passando pela sua ressurreição. Então, esta grande interrogação, ela precisa inquietar o nosso coração neste dia. Por que será que acreditamos tanto no que é palpável, na ciência, nas coisas deste mundo, nas pessoas, até mesmo naquelas que às vezes não conhecemos tão bem, mas duvidamos de Deus, aquele que deu tudo de si mesmo por nós? Aí sim, nesse sentido, esta interrogação, como dúvida do coração, como colocar o nosso coração em xeque, ela pode ser um movimento necessário, um movimento interior que devemos fazer para viver bem o tempo pascal. A dúvida como salto de qualidade na fé, oferecendo a Deus aquilo muito mais, ou aquele muito mais do que oferecemos aos humanos entre nós. Se acreditamos uns nos outros, se depositamos fé e confiança uns nos outros, por que não confiar naquele que mais quis o nosso bem? E que as provas, né, de sua ação foram percebidas na história. Domingo passado, o domingo da Páscoa mesmo, da ressurreição, nós refletimos sobre a ressurreição de Jesus como evento, como acontecimento histórico. Então, neste domingo, dada a provocação na fé que a palavra nos faz, nós somos impulsionados a refletir sobre a ressurreição como consequência de nossa fé e adesão. Na segunda leitura de hoje, o apóstolo São João, ele nos traz, né, como provocação esta palavra: quem é o vencedor desse mundo, senão aquele que crê? Quem é o vencedor desse mundo, senão aquele que deposita a sua fé, confiança total e exclusivamente no ressuscitado? Porque o dado da ressurreição, como elemento histórico, nos foi apresentado no domingo passado. Então, no segundo domingo, ou seja, 8 dias depois, o Senhor não se apresenta a Tomé por acaso, mas se apresenta a Tomé para que, saciada a sua inquietação e a sua dúvida, Tomé faça a sua adesão, ele diga sim, ele se comprometa. E de fato, não obstante as inquietações do coração, logo que vê o Senhor, porque o evangelista João, ele sequer fala que Tomé chegou a tocar o Senhor. Inicialmente, a sua resistência, fruto de sua dúvida, ele diz aos 11, se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Mas bastou o Senhor se apresentar diante dele.
E não é por acaso que João deixa nas entrelinhas este elemento, que Tomé sequer sentiu a necessidade de tocar o Senhor. Bastou vê-lo, porque diante de si não estava somente um Jesus, Filho de Deus encarnado, glorioso, mas o Jesus que trazia em si todas as marcas do crucificado. O mesmo Jesus que foi condenado era o mesmo Jesus que havia ressuscitado. E é por isso que ele diz a Tomé de imediato: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, né? Faz experiência. Dado que você queria experimentar, ou seja, passar pelos sentidos, então toca para que não seja mais infiel, né? O que é ser infiel ou incrédulo? É não ter fé, mas seja fiel a partir de agora. E ser fiel significa viver na fé. Viver na fé. Fidelidade vem da mesma palavra, da mesma raiz. O que é ser fiel? O que é exercer a fidelidade? É viver da fé. Porque estamos, mesmo quando não tocamos. Tomé não sentiu mais a necessidade de tocar o Senhor. Agora, o que vem logo a seguir essa experiência de Tomé, que é o grande canto que o Senhor dirige a todos nós, a bem-aventurança daqueles que acreditam sem terem visto. E aqui vem uma grande provocação a todos nós cristãos batizados e batizadas. Como eu dizia, a dúvida em si não é o fim, porque ela pode ser a força que nos impulsiona a acreditar no Senhor. E não devemos nos assustar com as nossas dúvidas. Podemos viver os passos de Tomé, né? Experimentar essa generosidade do Senhor que volta. Após ter ressuscitado, ele volta 8 dias depois, só por causa de Tomé. Ele não voltou por causa dos outros 10 discípulos, mas ele volta só por causa da dúvida de Tomé. Para que Tomé, ao manifestar a sua fé, se comprometesse. Esse é o objetivo do Senhor. Porém, Jesus diz que a grande bem-aventurança está no fato de não duvidarmos de sua ressurreição. De não duvidarmos. Dar um sim generoso, assim como ele foi generoso na história, ao se entregar por nós. Nós estamos incluídos neste canto, eu chamaria isso aqui de um canto. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Estamos incluídos, né? Nas futuras gerações pós-ressurreição, somos nós que acreditamos, mesmo não tendo tocado o Senhor, apesar de que Ele ainda assim se faz acessível a nós na Eucaristia. Como João também enfatiza, muitos outros sinais foram realizados, muitos dos quais não estão nem sequer escritos no livro, mas que o Senhor continua manifestando. E nos nossos dias não é diferente, não é diferente. Então, para encerrar no segundo ponto da meditação de hoje, as consequências da fé. Nós vimos que Jesus, ao se permitir tocar por Tomé, ele diz que essa experiência para ele seria importante para que ele, a partir de agora, não fosse infiel. Incrédulo e infiel é sinônimo. Para que ele não fosse infiel, mas fiel. E eu disse que ser fiel significa viver da fé. Viver da fé, que é o que nos é proposto. Quando, neste dia, a igreja nos convida, através de São João Paulo II, a manifestar a nossa fé na divina misericórdia de Deus, significa a mesma coisa, viver segundo a fé nesse Deus que se doou, se entregou e se faz sinal da misericórdia, ou seja, Ele desce
a nossa condição miserável, para nos resgatar a sua condição divina, né? Então, o que significa viver as consequências da fé? Viver as consequências da fé e da fidelidade é o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos. Historicamente, é importante lembrarmos que este livro foi escrito justamente a partir das primeiras experiências do ressuscitado. Logo que a comunidade primitiva, né, que tem início nos 11 apóstolos, depois mais um se agrega a 12, e depois dos 12, tantas outras pessoas foram fazendo experiência do ressuscitado, superando sua dúvida da fé como Tomé e se comprometendo, fazendo-se fiéis, né, à proposta de Jesus. Então, esse livro nasce da experiência da ressurreição. E se nós lermos o texto todo, apesar de que neste domingo nos foi proposto uma pequena parte do texto já suficiente para abrir os nossos olhos da fé e nos mostrar quais são as consequências da fé, da fidelidade e da adesão a Jesus. As consequências são que a multidão desses fiéis, né, os que vivem da fé, eram um só coração e uma só alma. Esse é o resultado de quem acredita na ressurreição. Tem sua vida transformada. De egoístas que éramos, nos tornamos fiéis a Cristo e manifestamos esta fé na partilha de tudo que temos e somos, né? Não vamos interpretar esta vivência de um só coração e uma só alma na perspectiva puramente material. Mas a vida do cristão batizado, batizada, que é transformada pela fé na ressurreição, o leva a esse mergulho profundo, no qual a sua vida é totalmente transformada. Então, ele se faz dom, não só na perspectiva material, mas ele transforma a sua existência também em dom. E isso é viver como comunidade de fiéis, num só coração, numa só alma. A ponto de que, vivendo isso na dimensão espiritual, isso se traduzia nas ações de todos os dias, por isso eles partilhavam tudo o que tinham. Como diz o texto, tudo era colocado em comum, tudo. A espiritualidade, a fé, mas também a materialidade. Com grandes sinais de poder, diz ainda o apóstolo Lucas, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus dessa maneira, né? Eram estimados por todos, ninguém passava necessidade, vendiam o que possuíam e colocavam em comum. Tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Porque mais do que preocupar-se com a propriedade privada, a transformação, a força da ressurreição no coração desses homens fez com que o mais importante a partir daquele momento era colocar tudo em comum. A própria existência, a partilha da própria fé e da experiência do ressuscitado, como vimos hoje no Evangelho, o modo como que os 10 experimentam o ressuscitado, o modo como que Tomé experimenta o ressuscitado. Tudo era colocado em comum. Então, aquilo que se era vivido dentro era tão forte e intenso, a força que vem da ressurreição, que era capaz de levá-los também a exteriorizar a fé como verdadeira realidade de partilha. Peçamos ao bom Deus nesta Eucaristia, que, como eu dizia no início, é a manifestação, né, pois é a celebração da nossa alegria pela ressurreição, pelo Deus que se fez misericórdia. Alegria essa que se estende também à nossa devoção, quando celebramos a Mãe da Penha. Peçamos ao Senhor que a força da ressurreição
como aconteceu na vida dos 10 apóstolos, na vida de Tomé e depois da comunidade primitiva, que a força dessa ressurreição consiga também transformar o nosso coração de incrédulos, né, e muitas vezes infiéis, num coração de homens e mulheres cada vez mais fiéis, viventes da fé, batizados e batizadas que não sabem fazer outra coisa senão que comprometer-se com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, provocados que fomos por esta palavra, nós agora abrimos o nosso coração para renovar o nosso compromisso cristão, rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes que somos na força da ressurreição e no poder que emana de Jesus Cristo, elevemos agora até o coração de Deus Pai aquelas que são as nossas preces, as necessidades da comunidade. Confiantes, rezemos. Respondemos: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pai de misericórdia, pela vitória de Jesus sobre a morte, abre os olhos, a mente e o coração da vossa igreja, para que sempre proclame a vossa graça, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Aos que foram batizados nesta Páscoa, dai perseverança e força no caminho, seguimento de Jesus, vosso amado Filho, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por vosso Filho glorificado, dai alegria aos infelizes, libertai os prisioneiros, curai os doentes e estendei à humanidade inteira os benefícios da vossa redenção, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Ó Deus, que nos revelastes o vosso rosto misericordioso em Jesus Cristo, escutai as nossas orações que brotam do nosso coração confiante por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Nós nos unimos a toda a igreja no mundo todo, pedindo, clamando ao Senhor neste domingo da misericórdia, misericórdia por todas as famílias que têm passado necessidades materiais, necessidades básicas para a sobrevivência. Pedimos ao Senhor também misericórdia sobre todos os enfermos nos hospitais, sobretudo os agonizantes em decorrência desta pandemia, os idosos que tanto sofrem. Pedimos ao Senhor também misericórdia para com todas as famílias que se encontram em estado de desunião, de rivalidade, de desentendimento, em decorrência da incompreensão e da falta de fé. Que a misericórdia do Senhor alcance todos, em especial esses mais necessitados. Por isso rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Ó Pai amantíssimo, que vos revelastes como Senhor da misericórdia em vosso Filho Jesus Cristo, acolhei essas preces que, confiantes,
vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar.
Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Dom Dario e por todos os que guardam a fé, que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de modo especial aqueles que sofrem nos hospitais e de todos os outros que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai,
dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Fazemos memória nestes dias, todos os nossos entes queridos já falecidos, os nossos paroquianos, os muitos fiéis que já partiram fruto desta pandemia. A eles e a todos os outros que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezemos com muita fé a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima esta vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Fruto da aparição de Jesus no Evangelho de hoje é justamente a sua comunicação da paz. A paz esteja convosco. Paz não é ausência de problemas e nem de luta. A paz é aquela virtude que vem da fé, na qual, confiando em Deus, apesar de todas as tribulações e desafios, nós permanecemos em pé. Então, neste momento em que nos saudaríamos com o sinal da paz,
nós queremos nos unir de coração, desejando que o Shalom do Cristo, a paz em plenitude, alcance o coração das famílias tribuladas, de todos aqueles que experimentam as mais variadas formas de sofrimento, físicos e espirituais. Que a ação e a força do ressuscitado possa trazer paz aos corações. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a misericórdia manifestada ao mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas experimentará a vida em plenitude. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão,
neste momento em que a liturgia nos estimula ao exercício da gratidão. Agradecemos a Deus pelo dom da palavra, pelo dom da Eucaristia, pelo dom que é a sua infinita misericórdia que age sobre cada um de nós e sobre a humanidade inteira. Por isso, nós queremos fazer desta oração a nossa gratidão, o nosso modo de dizer a Deus obrigado. Obrigado pelos muitos dons. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, toda a humanidade clama do abismo de sua miséria à vossa misericórdia, à vossa compaixão. Deus clemente, não rejeitais a oração dos exilados desta terra. Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com as nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e multiplicai em nós sem cessar a vossa misericórdia, para que cumpramos a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, com muita fé, como vossos filhos e filhas que somos, a vossa vinda última, dia que somente vós, que a vós é conhecido. E esperamos que alcancemos tudo que nos foi prometido por Cristo, apesar de toda a nossa miséria. Porque Cristo é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar um dia no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos lembrar a todos que hoje, festa da Divina Misericórdia, às 16 horas, nas páginas oficiais da nossa paróquia, acontecerá a live de louvor e adoração com o Ministério Identidade Santa. Que nós possamos, então, prestigiar esse ministério da nossa paróquia, que hoje cantará as misericórdias do Senhor. Nós manifestamos, também juntamente com a alegria da festa da misericórdia, a nossa fé e confiança na intercessão da Virgem Maria, a Virgem da Penha, a qual nos unimos, como eu dizia na homilia, a todas as famílias da nossa paróquia, nos unimos com a nossa arquidiocese e todo o nosso estado, contando com a intercessão dela, que foi fiel até o fim. E através de suas mãos, das mãos santíssimas da Virgem Mãe, a Virgem da Penha, nós pedimos a graça, da saúde para todos nós e o afastamento de todos os males. Nós vamos fazer isso agora com o nosso canto, como uma maneira de homenagear a Virgem Mãe
padroeira do Estado, mas também de aumentar em nós o desejo de imitar suas santas virtudes. Cantemos. Virgem da Penha, minha alegria, Senhora nossa, Ave Maria. Este teu trono tu irradia paz e esperança, Ave Maria. Ave, ave, Ave Maria. Ave, ave, Ave Maria. Virgem da Penha, tão doce brilha, és padroeira, Ave Maria. Ave, ave, Ave Maria. Ave, ave, Ave Maria. Logo, juntamente com a bênção final agora, serão abençoadas também algumas imagens da Divina Misericórdia que a nossa paróquia coloca à disposição dos fiéis, né? Quem desejar, alguns receberão hoje, outros também, penso que tem o suficiente, né? Então depois também ficará à disposição na secretaria para outros que desejarem, né? Levar a imagem da Divina Misericórdia para dentro de suas casas. Mas ainda antes da bênção, quero aproveitar para fazer mais uma provocação a todos nós, né? Neste dia em que celebramos a festa da Divina Misericórdia. Os textos que nos foram proclamados neste dia nos mostraram quais são as consequências da fé. E este tempo de pandemia é um tempo propício, pois, como diz Santo Agostinho, Deus é tão bom que tira o bem até do mal. Então, por mais que este tempo de pandemia nos assusta, devido aos males, né, que ele traz consigo, males humanos, males materiais, males espirituais. Mas é também a oportunidade para nós darmos um bom testemunho de nossa fé. De que maneira nós podemos fazer isso? Vivendo, como foi dito, né, as consequências da fé. Uma primeira sugestão que dou é aproveitar dos recursos materiais e virtuais que dispomos para nos comunicarmos mais entre nós, entre as famílias, partilhando coisas da fé. Não utilize as redes sociais, o celular, né, só para fofocar ou falar coisas do tipo, mas aproveite também as redes sociais, como o WhatsApp e as outras, para partilhar coisas da fé. Compartilhe um pouco da sua experiência com o ressuscitado. Isso fará bem a muitos corações. E uma segunda sugestão para este dia também, partilhar o que temos. Partilhar o que temos, né? Nenhum de nós é tão pobre que não é capaz de tirar um pouco, né, dos próprios recursos materiais para compartilhar. Aqui mesmo no território da nossa paróquia, são muitas as famílias. Não precisamos nem ir na África, nem em outro lugar, para ver a realidade do sofrimento das pessoas. Basta dar uma volta no território nosso paroquial
para percebermos as necessidades, né, de partilharmos o que temos. Então, com isso, eu quero fazer um apelo aos nossos paroquianos, mas também um apelo a todos vocês que nos acompanham através das nossas redes, e assim a nossa paróquia também coloca à disposição, né, os meios pelos quais você pode fazer a sua doação, né, seja ela em alimentos, seja ela em material de higiene pessoal, bem como também a doação em espécie através das contas, do PicPay e assim por diante. A nossa secretaria vai colocar à disposição esses meios para que você faça a sua experiência concreta de partilha. Como eu disse, vamos exercitar essa experiência de partilha na Festa da Misericórdia dos dois modos, tirando momentos do nosso tempo, dado que não podemos fazer fisicamente, né, mas podemos visitar o outro virtualmente, usar o nosso telefone, o WhatsApp e outras redes para partilhar a nossa experiência com o ressuscitado. Mas não vamos ficar aí, partilhar só a experiência espiritual. Vamos compartilhar também um pouco do que nós temos, né? Se você tem 2 pacotes de arroz ou de feijão, você pode tirar um. Tira um, né? Faça a experiência da confiança na providência. Se você tem 2, tira um e partilha com quem não tem nenhum. E assim por diante. Então a nossa paróquia colocará todos os meios à disposição para doações, para atendermos às necessidades das nossas famílias aqui, de modo especial aquelas que estão em real dificuldade, né, em decorrência do desemprego, em decorrência de outras questões sociais. Então agora é o tempo, né, como diz Agostinho, que Deus tirou como oportunidade de fazermos o bem. E a bondade de Deus, ela se manifesta através da nossa generosidade. Que o Senhor nos ajude então a sermos generosos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação da bênção responderemos amém. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. E pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, nossa Mãe, e do nosso Deus, que é pura misericórdia, desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre estas imagens da divina misericórdia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do ressuscitado seja sempre a vossa força. Ide em paz, tenham todos um excelente domingo. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.